Texto então para meditação nessa manhã, Mateus capítulo 16, a partir do verso número 13 a 20, eu leio na versão da linguagem de hoje. Diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus orientou os seus discípulos a não contassem a ninguém que ele era o Messias. Amém. Que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. Jesus então para os seus discípulos num momento, e ele já tinha a esse ponto realizado milagres, ele já tinha curado, multiplicado pães, ou seja, Jesus já era muito conhecido. E ele então para e pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem elas estão dizendo que eu sou? Talvez você pense assim: mas Jesus não precisava fazer essa pergunta, porque ele sabia. Jesus olhava para as pessoas e sabia o que estava no coração das pessoas. Jesus entendia e ele sabia a sinceridade de cada pessoa. Mas por que ele fez essa pergunta? E aí a gente precisa entender que tudo que Jesus faz tem um propósito. Cada movimento dele, cada palavra dele tem um propósito. E naquele momento ele estava querendo que os próprios discípulos entendessem quem ele realmente é. Mas ele pergunta porque ele está também querendo mostrar aos discípulos que é importante conhecer a opinião das pessoas que estão à volta, ouvir a opinião das pessoas que estão perto. Então ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? Ouvir a opinião das pessoas é importante até para que a gente possa servi-las melhor, para que a gente possa entender o que realmente elas precisam. Quando a gente subiu aqui à comunidade, a gente começou a fazer a pesquisa, e a gente buscando conhecer a realidade social da nossa comunidade, havia no nosso coração uma expectativa, havia no nosso coração um desejo, uma intenção, um movimento na direção de encontrar muitas crianças, de reconhecer muitas crianças na nossa comunidade, de saber a realidade dessas crianças, de ver como nós poderíamos ajudar essas crianças. Acontece que quando a gente subiu a comunidade, começou a perguntar às pessoas o que elas pensavam a respeito da comunidade, o que elas pensavam a respeito da igreja, a gente percebeu que existe uma realidade diferente daquela que estava na nossa cabeça. Uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, é que a comunidade tem muitos idosos, e a gente nem estava pensando nisso. E aí a gente percebeu que existem muitos adultos, existem muitas mulheres, existem muitos idosos. E aí a gente agora está começando esse movimento de olhar para essa pesquisa e de entender, e de repente refletindo e falar: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Talvez a gente estivesse com um foco tão grande nas crianças, e lá a gente encontrou crianças sim, adolescentes sim, mas existem muitos idosos com muitas necessidades. Então quando a gente para ouvir, a gente percebe a real realidade, a verdadeira realidade. As pessoas estão carentes de serem ouvidas. Às vezes você está junto com alguém, não sei se você teve essa experiência, aí você
senta no ônibus, né? E aí de repente aquela pessoa começa a falar com você, você nunca viu a pessoa, e a pessoa começa a falar, não para de falar, né? E daqui a pouco ela já está contando a história da vida dela, daqui a pouco ela já está compartilhando um problema que ela vive em casa. Às vezes você está sentado no consultório aguardando ser chamado pelo médico e isso acontece, a pessoa começa a falar, começa a abrir o coração, você está na fila do banco e isso acontece. Ou seja, as pessoas estão vivendo um tempo de angústia e no mundo onde a gente tem 5.000 amigos no Facebook, mas de repente não tem alguém que realmente esteja disposto a ouvir o que a gente quer falar, o que a gente precisa. E aí as pessoas estavam sedentas de compartilhar, e os discípulos perguntam, e Jesus quer saber o que as pessoas estão dizendo, qual é a opinião das pessoas, para que a mensagem dele realmente seja eficaz. Para que a nossa mensagem seja eficaz, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão vivendo, o que elas estão dizendo a respeito da Igreja Batista em Vital Brasil. Você tem tido um coração aberto a ouvir as pessoas? Ou você está tão preocupado com as suas coisas que você só consegue falar, nem percebe as pessoas que estão à sua volta também? Elas querem falar, elas precisam do nosso ouvido. Por isso que eu tenho investido tanto no discipulado na igreja, né? Porque discipulado é isso. Às vezes você não precisa falar nada. Pastor, não tenho condições de discipular ninguém. As pessoas me perguntam isso. Não. Se você está disposto a sentar com a pessoa, a ouvir aquela pessoa falar, e no final de ouvir tudo que ela disse, você pensar assim, gente, o que eu posso fazer? E aí você vai colocar a mão sobre o ombro dela e vai dizer assim, olha, vamos orar sobre isso. Vamos colocar isso na mão de Deus. Vamos entregar para o Senhor. Vamos crer que Ele vai poder fazer aquilo que eu não posso fazer por você. Isso já vai ser suficiente. Já expressa cuidado. Já expressa amor. Mas o que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus? Como elas enxergam Jesus? E aí a gente vai para o texto, os discípulos eles respondem. No verso número 14. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. A verdade é que o próprio Jesus, quando ele pergunta para os discípulos, ele diz, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Ou seja, ele já está se chamando de Filho do Homem. E Filho do Homem é uma expressão que revela alguém que, de alguma maneira, é alguém enviado por Deus. Filho do Homem, Jesus está revelando com isso, sim, a sua humanidade também, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, o que as pessoas estão dizendo a respeito desse que é o Filho do Homem, ou seja, esse que não é qualquer um, esse que também é um enviado de Deus. Se você pesquisar na Bíblia, você vai ver que em outras passagens, outras pessoas foram chamadas assim. O próprio Daniel, no capítulo 8, verso 17, quando ele está tendo a visão, ele é chamado de Filho do Homem. Ou seja, ele é chamado de profeta, de alguém que tem a revelação de Deus. E quando Jesus pergunta, a resposta dos discípulos revela que as pessoas estão vendo a autoridade de Jesus. As pessoas estão percebendo que Jesus é uma pessoa especial. As pessoas estão percebendo que as palavras de Jesus, a maneira como Jesus anda, as coisas que ele faz, revelam que ele é alguém que veio de Deus. Revelam que ele é alguém que tem uma palavra de Deus. Mas revelam que Jesus é mais um profeta. E nada além disso. Lendo o material sobre o islamismo, né, o Francisco mandou, eu vi um pouco a respeito disso. Ou seja, a visão de que Jesus é um profeta. Jesus não é qualquer um, não. Jesus é um profeta. Jesus é um homem de Deus. Jesus tem uma mensagem importante. Mas ele não é maior do que Maomé. Então, Jesus é colocado sim como um profeta. Jesus é colocado sim como homem de Deus. Mas ele não é visto como filho de Deus. Ele não é visto como Messias. Ele não é visto como enviado de Deus. Ele não é visto como o próprio Deus. E isso faz toda a diferença.
Talvez você aqui ou conheça alguém, ou seja, muitas pessoas reconhecem Jesus como um homem bom. Não, Jesus foi um homem bom. Jesus foi muito importante. A Bíblia tem vários ensinamentos a respeito de Jesus. Eu acho que realmente a gente deveria seguir. Tem gente que diz assim, que bom se as pessoas realmente seguissem tudo que Jesus mandou, tudo que Jesus disse. Que bom, seria muito bom. Porque ele tem palavras muito boas. Mas fica só por aí. São só palavras boas. São só conselhos. Mas ele não passa de mais um profeta. Mas Jesus tem coisas boas. Mas o Papa também fala coisas boas. Mas a Madre Teresa também falava coisas boas. Mas Chico Xavier também ensinou coisas boas. Daniel, Ezequiel, João Batista, todos ensinaram coisas boas. Coisas que a gente deveria ouvir. Coisas que a gente poderia praticá-lo bem. Eles falaram de coisas boas. Mas qual é a diferença de Jesus? Qual é a diferença para Jesus? E aí a diferença de Jesus vem na resposta de Pedro. Porque o que realmente importava naquele momento era entender o que os apóstolos pensam a respeito de Jesus. O que os discípulos acham que Jesus é. É isso que realmente Jesus quer saber. Agora eu queria saber de vocês. O que vocês pensam que eu sou? Quem eu sou para vocês? Você que está sentado aqui no banco da igreja, você que vem aqui dominicalmente, quem realmente é Jesus para você? Discípulo dele. É isso que ele quer saber. E aí Pedro declara: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o enviado de Deus, Tu és o próprio Deus encarnado entre nós. Pedro reconhece que Jesus não é como João Batista, Jesus não é como Elias, o grande profeta Elias, não. Jesus é o Filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Porque Elias morreu, porque João Batista morreu, porque Madre Teresa de Calcutá morreu, porque Chico Xavier morreu. Porque todas essas pessoas, por mais que elas tenham ensinado coisas boas, elas morreram. Maomé morreu. Mas Jesus está vivo. E Ele está vivo porque Ele é Deus. Ele está vivo porque Ele foi o único capaz de ressuscitar a si mesmo. Ele está vivo. E isso faz toda a diferença. E quando Pedro declara isso, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia e diz: Pedro, é verdade. Isso que você falou não vem de você. Isso que você falou não foi revelado pelas pessoas que estão à sua volta. Isso que você falou é revelação do meu Pai, é revelação do próprio Deus para você. É isso mesmo, Pedro. Eu sou Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado entre vocês. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque quando a gente crê que Jesus é Deus, quando a gente crê que Jesus venceu a morte, a gente percebe que o que Ele tem para nós é muito maior do que um profeta pode dar. É muito maior do que ter uma vida boa, ou fazer coisas boas, ou ser uma boa pessoa, ou ser uma pessoa melhor. Não. A gente entende que o que Ele tem para nós é eterno. A gente entende que a nossa vida não para aqui. A gente entende que não precisa ter medo da morte, porque Ele venceu a morte. E nele nós vamos viver eternamente. Ouvindo esse material que o Francisco preparou, um vídeo que ele preparou, um rapaz fala isso, um muçulmano fala isso: olha, a única certeza que todos nós temos é que nós vamos morrer. Então, como é que você pode ter medo, viver com medo de uma coisa que você tem certeza que vai acontecer? Não faz sentido. Você vai passar a vida com medo da morte se você tem certeza de que vai morrer. E o que é pior, você não sabe quando vai morrer. Eu não sei se vou chegar naquela porta ali. Eu não sei se vou chegar em casa. Eu não sei se vou ver minha filha crescer. A gente não sabe, porque a gente sabe que vai morrer. E não sabe quando vai morrer.
Aí ele diz, então não faz sentido, você vai viver com medo da morte, sabendo que ela vai acontecer. É melhor você entender que existe solução para a morte, e essa solução está em Cristo Jesus. Quando você entende que Ele venceu a morte, Ele é o Filho de Deus, então Ele concede a você essa vida eterna, essa vida plena, e aí você não precisa ter medo de morrer, porque você sabe que você não vai morrer, espiritualmente a sua vida continua. E aí não importa se eu não vou chegar naquela porta, não importa se eu não vou ver minha filha crescer, porque Ele vai continuar cuidando de tudo. E se eu morrer, fisicamente falando, eu vou estar com Ele para a eternidade nos céus. Então eu não preciso ter medo de morrer. Agora, se você não tem essa segurança, se você acha que Jesus é só mais um profeta, você acha que Ele é só mais um que tem palavras boas, aí você não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aí você tem segurança. Será? E como é que vai ser? E aí? E se eu for mandar embora? E se acaba tudo? E se eu perder minha mulher? E se... Segurança. Porque você não entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Você não entendeu que você faz parte da igreja. E a igreja avança, e a igreja vai, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você não entendeu qual é a sua missão aqui. A sua missão é revelar esse amor. A sua missão é ser discípulo de Jesus. A sua missão é levar mais e mais pessoas a compreenderem que Ele é Deus, que Ele ama a todos. E aí, se você vai fazer isso por 5 anos de vida, ou por 15, ou por 50, ou por 85, ou por 90, ou por 100, toda a glória seja dada a Ele. Porque cada dia que Ele te dá é bênção, é maravilhoso. Aí você não se preocupa com a morte, você se preocupa com a vida que Ele está te dando em cada momento. Você tem vivido isso, meu irmão? Você experimenta dessa certeza? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É só por isso que a gente está aqui. É só por isso que a gente pode compartilhar de corpo de Cristo, de sangue de Cristo. É só por isso que a gente pode cear. É só por isso que a gente experimenta de comunhão, ou seja, nós somos o corpo de Cristo revelado aqui na terra. A continuidade do projeto dele. Porque a gente crê que Ele está vivo em nós. Amém? Ele está vivo em nós. Pastor, eu quero isso. É simples. É só declará-lo como Senhor e como Salvador. É simples. Porque Ele ama a todos. Ele veio para todos aqueles que o confessam como Cristo, Filho de Deus vivo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nesse momento nós podemos celebrar a vida que temos em Cristo Jesus. Podemos celebrar que Tu és o Cristo. E quando ouvimos as pessoas à nossa volta e vemos as necessidades das pessoas à nossa volta na comunidade, nós percebemos que a real necessidade que elas têm é de ter esse encontro contigo, de revelarem que o Senhor não é apenas uma pessoa boa ou mais um que teve bons ensinamentos. Não, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus, e o Senhor Jesus habita em todo aquele que crê e o confessa como Senhor e Salvador. É só por isso que estamos aqui celebrando, glorificando o Teu nome e declarando que a nossa vida em vitória contigo deve avançar na proclamação dessa palavra. Ó Deus, se existe alguém aqui que nessa manhã está declarando isso, hoje eu entendi que o Senhor Jesus está vivo, e eu quero que Ele esteja vivo em mim, eu quero que Ele seja o meu Senhor. Ouça, ó Deus, a oração do teu filho que aqui está, e o recebe como mais um membro da tua família, e não terá mais medo da morte, mas viverá eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus.